Então, dando prosseguimento ao nosso evento, nós temos a última palestra do professor Fernando Galego. Primeiramente, gostaria de agradecer, Fernando, você ter aceito o nosso convite. Ele é professor da Universidade Nacional de Colômbia, fez doutorado na UFRJ com o professor Ademir Pazotto e trabalha em EDP e teoria de controle. Então, novamente agradecendo, passo a palavra ao professor Fernando Galego. Tá, obrigado, Reginaldo. Obrigado pela apresentação. Agradeço aí ao comitê organizador pelo convite. Para mim é um prazer participar desse tipo de eventos, de falar da pesquisa que a gente faz e tal. Seria muito bom que o evento fosse presencial, né? Para matar a saudade com o Brasil, mas paciência, né? E parabenizar, eu acho que o workshop foi um sucesso, né? Ótimos palestrantes, tem muitas pessoas assistindo, então né, acho que isso é muito legal. Beleza, eu tenho a responsabilidade de fechar o evento, então quis fazer uma apresentação um pouco mais lúdica, dinâmica, né? Autocontenida, sobre alguns resultados recentes. Terapia de estabilização de um sistema acoplado de duas KDVs, conhecido como o sistema de Bucinski, né? Que de fato já é conhecido aqui porque desde o dia 1 estamos falando de ele, né? Alguns colegas têm falado do sistema de Bucinski. Beleza, então o plano, né? O plano para a palestra de hoje está dividido essencialmente em duas partes. A primeira é mais a motivação e mostrar para vocês o que a gente trabalha desde a perspectiva de controle com a estabilização, mostrar dois métodos que vamos utilizar e vamos contrastar eles, que é o backstepping e o método um pouco mais recente que é o Orquiza. E no final vou mostrar para vocês os resultados que a gente tem no sistema, né? Beleza. A estabilização, bom, a gente pode pegar ou começar com um exemplo clássico, né? Que é o pêndulo invertido, como está aqui. A ideia é tentar levar o pêndulo, né? E ficar ele no ponto de equilíbrio aqui. Se a gente, por exemplo, mexe o carrinho aqui, então ele começa a dar uma estabilidade. A ideia seria, então, tentar estabilizar ele até o ponto de equilíbrio por meio de alguns controles ou feedbacks ou forçantes, né, que atuam no sistema. Aquela brincadeira que, de repente, você se lembra no Chaves, quando ele, na televisão, ele brincava aí com aquele brinquedo para estabilizar ele. A mesma história, né, isso que a gente conhece, pelo menos uma ideia geral, essencial para a estabilização. O que é a rápida estabilização é essencialmente uma estabilização mais rápida. Por exemplo, se a gente considera aqui um tanque, né, com dois fluidos, aqui, por exemplo, esse aqui faz a partir do feedback, ou dos controles, é que a gente quer levar o fluido para o ponto de equilíbrio, né? Nesse sentido, então, aplicando forças e tal, gera as ondas, né? E o que faz a rápida estabilização é levar um fluido mais rápido ao ponto de equilíbrio. Só isso, aplicando os feedbacks. Certamente aqui está a rápida estabilização atuando, né? Beleza. Desde o ponto de vista matemático, então, podemos falar a primeira noção que a gente está interessado em estudar é uma estabilidade exponencial mais rápida, né? Se a gente, por exemplo, pega um sistema dinâmico de dimensão finita, uma EDO, então podemos definir o que é rápida estabilização exponencial assim. Você vai pegar inicialmente um parâmetro V, né, que é livre, a priori você pega ele, então vai existir um feedback aqui a U, que vai depender desse parâmetro, né, de modo que a solução do problema, né, digamos que aqui temos uma localidade imersa, né, para os pequenos na prática, vai ter então uma solução de decaimento exponencial, né. É rápida, se vocês olham, porque você tem controle sobre esse parâmetro aqui, né, da exponencial, da taxa de decaimento. Se de repente você pega um parâmetro muito grande, então essa taxa de decaimento vai ser certamente pequena, né, e não vai depender do tempo. Então você pode pegar, existem uma classe de feedbacks que fazem a estabilização um pouco mais rápida, né,
o ponto de equilíbrio, exponencialmente. No caso de dimensão finita, temos, resultados conhecidos, condições necessárias, né, para ter a rápida estabilização. Basta com que o sistema seja controlável, né, para ter a rápida estabilização ao ponto de equilíbrio. Isso é conhecido. Para entrar, ou pelo menos para ver uma perspectiva um pouco mais geral do que conhecemos como estabilização, desde o ponto de vista de controle, obviamente, porque tem um monte de, sei lá, de métodos, né, para ter estabilidade e comportamento assintótico, mas desde o ponto de vista de controlabilidade, então, o panorama é o seguinte. É interessante, eu fiz esse desenho aqui, de fato, para complementar todas as palestras que temos visto desde o dia 1, porque tem muitos colegas que têm falado de controle, né? É um fato que a controlabilidade implica, né, em geral, a estabilidade, a estabilização por meio de um funcional de Lyapunov. Aí a gente o que faz é utilizar os mecanismos dissipativos, né, para fazer que a observabilidade implique a estabilidade. A observabilidade, como falou o Roberto ontem, né, é equivalente à controlabilidade por meio o método da unicidade de Hilbert. Como tem falado o Diego também hoje. Então, para observabilidade, tem um monte também de métodos, né, de vários enfoques, utilizando análise espectral, né, utilizando análise microlocal, que falou ontem o Roberto. A continuação única é uma coisa bem importante nesse sentido. Podemos mencionar, por exemplo, no caso do espectral, os problemas de momento, né, que falou o Maurício faz pouco tempo. O análise microlocal se refere mais ao análise de operadores pseudo-diferenciais e convergência entre medidas, que é um caso particular que a gente conhece, porque é fácil de explicar na dimensão 1, né? Quando a gente, por exemplo, supõe ou quer fazer a observabilidade por meio de contradição, você está fazendo certamente análise microlocal, né? Porque você quer tirar o limite forte e vai tentando ou utilizando por propagação da regularidade, né? É isso aqui um mundo completo, né? E que complementa o que temos estudado, temos escutado nessa semana, né? Muito bem. De fato, essa implicação aqui também foi feita no trabalho foi mencionada no trabalho da dia 1 do Jorge Bautista, onde ele faz a estabilização para o sistema BBM a partir da observabilidade. Tudo bem. A parte laranja aqui, que fala mais sobre rápida estabilização, bom, aqui está o backstepping que eu quero falar, o método backstepping, Urquiza. O backstepping está focado mais em algumas transformações, do tipo Volterra, e Urquiza é tipo mais utilizando um análise do semigrupo, né, das propriedades do semigrupo e análise espectral dos operadores. Isso dá rápida estabilização. Tem outros tipos de estabilização, como estabilização em tempo finito, que certamente você pode ter um T maximal e a partir desse T maximal em qualquer intervalo você vai ter estabilidade, né? Isso implica então que a estabilização em tempo finito ele implica a controlabilidade nula, né? O recíproco é bem mais complicado. Então aqui a gente tem, por exemplo, outra conexão aqui com a controlabilidade nula. Uma coisa importante de notar é que a parte direita, por exemplo, é uma estratégia mais teórica, no sentido que você vai provar que existe o feedback que faz a estabilização, vai mais enfocar a existência, né? E a parte laranja, a partir da esquerda, dá um método mais construtivo, porque dá para ter o feedback, ver a cara do feedback, né? E isso aí é bem importante nas aplicações, simulações numéricas e demais, né? Tem algumas conexões mais recentes, por exemplo, tem conexões aqui com rápida estabilização, com a continuidade única, continuação única, né? Também tem uma conexão do análise espectral para a rápida estabilização quantitativa. Bom, não falei de rápida estabilização quantitativa, aí é mais tipo uma estimação mais direta dos parâmetros da estabilização, né? Nesse sentido. Um cara que tem essas conexões recentes foi o Chen Guangxian, né? Vou copiar aqui. Chen Guangxian.
Tem uns trabalhos bem interessantes nesse sentido. De fato, tem outro aqui que ele mostra aqui para qualquer dimensão também. Beleza, o que falta de repente para complementar a discussão da controlabilidade, como ela implica a estabilidade, é nessa parte aqui. Temos escutado algumas palestras, como a palestra de Bianca, que envolve o controle ótimo, mas ainda não escutei que é enfocada a ver como é possível ter estabilidade. Nesse sentido, bom, diagonalizando, né? Se você tem, por exemplo, aqui tua equação, você pode considerar as duas partes, que são por meio das projeções, a parte estável e inestável, né? O que é interessante é que a parte inestável, você não pode controlar a priori, tem dimensão finita. E nesse sentido, você considera os decaimentos para cada parte, associa a um problema de controle ótimo, né? E o feedback faz o decaimento exponencial dado por isso aqui, né? Onde está envolvido os valores do operador e a solução do problema de Riccati, né? Onde um problema de Riccati não homogêneo que envolve o controle ótimo. Essa é mais ou menos a diagonalização para ter observabilidade, para que a observabilidade implique estabilização, né? Para complementar o diagrama. Já falando um pouco mais do que estou interessado de falar hoje, do backstepping, do Kissa, então é interessante notar como é a história do backstepping, que é um método bem recente. Ele nasce, então, para estabilizar equações diferenciais ordinárias, né, dimensão finita, como eu falei inicialmente. A primeira aplicação é no 98 para PDEs, por Jean-Michel Coron e Andrea Nobel. Você pode ver esse livro aqui, esse livro é bem interessante, onde mostra alguns métodos de controle de estabilidade para equações. De fato, o método do retorno que estava falando do Diego está aqui, bem bacana. Depois, o método dá uma evolução importante na escola de Kristig e Boscovich. Inicialmente, ele faz uma discretização, que é natural, já que vem de um problema finito. Aí depois, eles vão na parte contínua e logram ter um método que é muito eficiente, realmente para ter uma estabilidade para algumas equações por meio de uma transformação do tipo Voltaire. Para as pessoas que estão interessadas em estudar esse tipo de coisas, esse livro é ótimo, né? Recentemente, em 2015, o Coron, ele tem um trabalho onde ele consiga a especialização para KDB, só que ele não consegue ou não é possível fazer por meio da transformação de Voltaire. Então, aí eles conseguem fazer o backstepping igual, só com outra transformação, que ele chama de freeform transformation. Depois vou explicar por que esse nome de freeform, né? Então, acho que esse é mais ou menos o panorama do backstepping. Como funciona o método? Acho que a ideia do método é bem simples, a ideia é muito fácil de entender. Você começa aqui com tua ADP original, né? Por meio da transformação, seja Freenholt, seja de Volterra, ou uma transformação, você leva o teu problema original a outro problema, né? Um problema que é facilmente estabilizável, né? Você pode, de fato, estabilizar esse problema aqui, utilizando, por exemplo, técnicas multiplicativas facilmente, e você ter, por exemplo, a rápida estabilização. O que é bacana do método é que aquela transformação é invertível e é invariante no sentido de ele leva a rápida estabilização quando você volta, né? Um dos problemas é que geralmente leva de um jeito local, né, para os pequenos. Mas acho que é bem interessante porque a ideia é muito simples. A parte difícil, né, a parte complicada é que essa transformação aqui, ele gera um problema adicional, né, porque a transformação tem um núcleo. Então, esse núcleo que tem na transformação, ele tem que satisfazer uma equação, que a gente chama uma equação do kernel, e aqui é onde que está a parada difícil, né, você provar, em geral, a existência e unicidade do problema associado com o problema de fato estacionário, né. Vou mostrar para vocês como o problema estacionário no nosso caso. E temos também a cara do feedback, que eu vou mostrar depois. Esse é mais ou menos como funciona o método do backstepping, né? Do backstepping.
Ele tem muito sucesso, né, e aplicado para modelos de uma dimensão, para KDB, para Schrödinger, para Kuramoto-Shibachevsky, bom, para alguns modelos muito legais, dispersivos também. Uma pergunta natural é o que acontece em outras dimensões, né? E o problema, certamente, é a mesma coisa. O problema está na equação do kernel, né? Sempre vai ter, parece complicado, realmente, em altas dimensões, a dinâmica e o análise dessa equação do kernel, né? Tudo bem. Falando de Urquiza, né? Falando de Urquiza, esse método nasce aqui, acho que é da tese de José Urquiza, aluno de Harmonic, 2005. Ele trabalha com um sistema desse tipo, linear, né? Essa é uma das restrições que tem no método, né? Que a priori é enfocado ao problema linear. E ele mostra, por exemplo, um teorema geral para ter rápida estabilização, a partir de certas hipóteses que tem que satisfazer os operadores diferenciais, tanto A como B. As duas primeiras hipóteses são esperadas, né? O operador A, que é o operador diferencial do modelo, tem que gerar um semigrupo, o B, o contínuo, e essas duas é referente a uma propriedade de regularidade e a observabilidade. Isso aqui é a observabilidade. Então, acho que o método é muito interessante, porque se vocês lembram do diagrama, sempre tem de controlabilidade, a controlabilidade implica a estabilidade. O contrário, nem sempre, né? Esse método, de fato, dá também controlabilidade. Então, é bacana por esse sentido. O teorema é o seguinte, o teorema, se você, por exemplo, pega o sistema fechado, o loop, esse aqui, para um omegazinho aqui, você vai achar um feedback, né? De modo que a solução do problema decai exponencialmente, né? Como você tem liberdade sobre esse parâmetro, então a estabilização é rápida, né? Esse parâmetro aqui. Interessante é que esse feedback, você pode ter a cara do feedback, né? Essa cara do feedback, vou colocar aqui. E isso é bacana, né? Esse delta, ômega, de fato, ou é certamente, por exemplo, no caso, se você, por exemplo, está estudando um problema de estabilidade na fronteira, esse é basicamente os traços do operador, né? Então, a ideia é tentar aplicar esse tipo de teorema, né? Sobre esse ambiente. Bem, enquanto então na aplicação, já que sabemos como funciona heuristicamente o backstepping, como funciona o Urquiza, vamos contrastar os dois métodos, né, para o sistema. Então, o sistema de Buzzinski, como já tem introduzido pelos colegas, né, um sistema que é apresentado no paper de Bonacci e Sol, em 2002, um último paper, onde ele, de fato, gera a fase no modelamento físico e a parte fase na matemática. Acho que, em geral, isso não é usual nos papers da matemática. Eu ressalto muito o trabalho da gente que é responsável, no sentido que tentamos estudar equações que têm algum elemento físico, tem alguma aplicação, mesmo seja que a gente não conheça bem a aplicação. Por exemplo, eu sinto muita falta disso. Por exemplo, aqui, esses coeficientes e esses parâmetros, né, obedecem a uma relação muito estreita, e que a gente tem que respeitar, né? As aplicações desse tipo de modelo são usual, eles modelam a dinâmica das ondas de amplitude pequena em certos meios dispersivos, né? Acho que é a única coisa que eu sei do negócio. Tem uma aplicação bem mais importante para mim, é uma opinião pessoal. Acho que para mim a aplicação mais forte é que eu sou feliz, né? Estudando esse tipo de coisa. Para mim, essa é a aplicação mais grande. Eu sou feliz e eu consigo a grana para levar para casa. Então, beleza. Se você começar a brincar com os parâmetros, você vai conseguir certos sistemas, né? Conhecidos. Por exemplo, o sistema aqui, BBM, o sistema que falou o Jorge Bautista no dia 1. Esse é o sistema KDB, que eu vou falar hoje. E tem outros sistemas mais híbridos, né? Que mistura KDB BBM, BBM KDB e tal. E de outros ordens, né?
Então, nesse sentido, para aplicar o backstepping, a pergunta vai ser a seguinte, então. Você a pergunta é a seguinte: será que existem processos de retroalimentação, processos de feedback aqui em Neumann, de modo que a solução seja estável na normal E2? A normal E2 é porque a energia, né, que conserva, ela é a normal E2 da solução, né? Então, a pergunta natural é se é possível levar para zero em algum quando o tempo seja muito grande, pode ser que a pergunta natural. E no caso, com que taxa de decaimento, né? Aqui vamos obter um decaimento exponencial rápido, utilizando o backstep. Como seria, de onde provém a motivação, qual é a motivação desse trabalho aqui? A motivação provém, como falava, do trabalho de Coron, de 2015, eu acho, 2014, onde ele trabalha a KDV com um feedback Neumann, né? Ele consegue, de fato, a rápida estabilização fazendo backstepping modificado, né, entre aspas, né, utilizando uma transformação de Friedholm. Por que Friedholm? É porque, de fato, para provar a invertibilidade dessas transformações, vai utilizar a alternativa de Friedholm. De repente, eu acho que por isso ele bautizou assim, né, a transformada. Um dado interessante é que em particular, esse approach, ele precisa resultado de controlabilidade, né? E o resultado de controlabilidade para KDV, né, tem uma restrição nos largos, né, no L, que vem do trabalho de Rossier, do 97, né, onde ele prova de fato que tem controlabilidade exata para o linear, solamente se ele está fora desse conjunto que a gente chama de conjunto crítico, né? Então, é preciso ter a controlabilidade aqui. Esse tipo de approach foi também aplicado para o método Djatinski, né? E é a motivação do nosso resultado, né? Aliás, porque a gente também tem controlabilidade exata para o sistema da KDV, que é o trabalho de Rossier, Capistrano e Passotto, né? Isso aí. Também com o mesmo crítico, né? Para as condições que a gente está estudando. Esse aqui são as notações, os trabalhos, né? Os espaços usuais. E o resultado seria o seguinte, né? Essas aqui são as transformações que a gente utiliza, que são um pouco diferentes a transformação do tipo Volterra, levemente. O que a gente vai ter aqui, então, uma estabilidade rápida, no seguinte sentido, aqui tem uma variação, uma sutileza. É o seguinte, você vai pegar o L fora do crítico, então você, para o lambda, vai achar o feedback, né, que é esse aqui. Então, o problema para dados pequenos é local, e você vai conseguir um decaimento exponencial, né, até um tempo maximal, né. Em global, até agora, né. Esse é o problema. Qual é a construção do feedback? Eu queria mostrar para vocês. Eu não falei. Bom, lembrem do método, né, de backstepping, né? A solução, a transformação, a estabilização e a gente volta, né? Beleza. A equação do kernel, nesse caso, é dada por isso aqui, né? Com essa transformação aqui, os kernels, que é K e S, tem que satisfazer essa equação estacionária com essas condições de contorno, né? Essa equação é uma equação que, de fato, é um pouco diferente, porque ele contém uma medida aqui, com delta de Dirac, né? Então, isso faz que o problema seja um pouco mais complexo. Esse aqui. E a cara do feedback, de fato, é desse jeito, né? Você já tendo existência e unicidade, você vai ter a cara do feedback que envolve as soluções do problema do kernel, né? Com os traços da solução. A transformação que a gente utiliza aqui, no caso, é esse aqui, para obter, em termos de umas novas variáveis, um sistema que, de fato, tem umas condições de contorno muito boas para ter estabilidade. De fato, aqui a gente consegue estabilidade por meio de técnicas multiplicativas. Então,
por esse lado bacana. Esse é mais ou menos o sketch, né, do resultado. Conclusões interessantes é que a priori, como utilizado com Lyapunov, né, a priori você não precisa da dissipação da energia, né, não precisa dissipação de energia utilizando o backstep. Outra coisa interessante é que o método ataca diretamente o não linear, né? Não precisa passar por um argumento de ponto fixo, função inversa e tal, não, ele vai diretamente ao não linear. A localidade do resultado é quando você volta na inversa, realmente, pelas técnicas multiplicativas. Isso é interessante também. Outra coisa que de repente não é tão bom no método em controle, em estabilidade, o que a gente quer é tentar estabilizar ou controlar com a quantidade menor possível de controles, né? Então, tirar controle, tirar feedback sempre é um problema. E aqui o problema está em que se eu tiro um controle, essa equação do kernel vai ficar sobredeterminada, porque vai ter mais condições de controle. Então, esse aí é um problema. Outra conclusão interessante é que, bom, temos uma conexão de fato com a controlabilidade. Precisamos da controlabilidade para isso aqui, né? Pelo menos no nosso trabalho, no trabalho da KDB também. Então, aqui tem outra conexão. E no final temos uma classe de estabilização em tempo finito, uma classe, algo que não, um fenômeno diferente. Qual é o fenômeno? De fato, vou colocar aqui, isso aqui. De fato, a gente tem um T maximal, né? Onde está definido a boa colocação do problema, a gente não sabe ter um blow-up, se a gente pode estender, mas o que a gente tem é um comportamento assintótico da energia. Então, aqui digamos que decai a energia com uma taxa, né? E o que faz a energia está fazendo isso, né? Perto do T maximal, né? Então, nesse sentido, eu posso obrigar a energias ser tão pequena como eu queira, né? Pelo menos. Acho que dependendo do tempo também. Problemas abertos aqui é que, bom, de fato, inicialmente não sabemos se é possível aplicar backstepping com só controle ou com só feedback. A questão da regularidade do dado inicial também não, aliás, porque aqui a gente precisa muita regularidade, H2, de fato, porque não sabemos como controlar esse termo. De fato, aí é onde está o problema. Então, sempre a pergunta é se a gente pode descer na regularidade. E a partir de globabilidade no tempo, na boa colocação. Seria bem interessante também ver isso aí. Rapidamente, já para terminar, vou mostrar como funciona a Urquiza. Agora, a Urquiza está focado inicialmente para o linear, né? O linear, aqui a gente consiga, de fato, provar ter uma rápida estabilização com um só feedback. Então, a gente pode tirar um feedback só com um. O preço a pagar aí é no espaço, né? E na linearidade. De fato, o primeiro passo é levar nosso problema à forma abstrata de Urquiza, né? Definindo que no operador A, que é o operador diferencial usual, e o operador B. Nesse sentido, o B certamente são um operador traço, né? Que envolve onde que está o feedback actuando. Então, o que temos que fazer aqui é provar as 4 hipóteses do teorema de Urquiza, né? O H1, H2, como falei, é clássico no sentido de o análise usual do semigrupo, né? Que era o A e a mesma definição do B da continuidade. O que, de repente, é um pouco mais complicado é provar a partir de regularidade e a partir de controlabilidade, né? Dos operadores. Nesse caso, para esse sistema, a gente utiliza uma análise espectral do operador A, um pouco mais técnico, né? Tentando ver o gap entre os autovalores e utilizando INGAN, né? E o teorema, então, seria o seguinte. Se eu pego, por exemplo, o omegazinho, então vou ter aqui a rápida estabilização, um comportamento, né? Exponencial, assintótico a zero, com a rápida estabilização aqui, né? Só que aqui vai ser em H1. A gente melhora a regularidade do outro, né? Porque o outro seria, aunque seja no L2, a gente está pegando os dados iniciais em H2, aqui a gente está pegando em H1. E o que é bacana também é que temos a cara do feedback, né?
que esse é um trabalho que está em preparação, só falta, queremos fazer uma partida, simulação numérica para fita. As conclusões, de fato, dá para tirar controles, então eu posso controlar, eu posso ter a estabilização pegando o controle em cima, embaixo. Outra coisa interessante é que dá para ter um resultado de controlabilidade exata, com o controle explícito, né? Dá para construir ele. Então aqui a gente tem outra conexão bacana, porque então no Urquiza me dá controlabilidade aqui também, né? Algumas problemas em aberto, bom, a rapiacialização para todo o sistema, né? Para não linear, menos regularidade em tentar chegar até L2, que é complicado. E as simulações numéricas, eu acho que seria muito interessante poder contrastar os dois métodos, né? Já que a gente tem na cara dos dois feedbacks, tanto do backstepping como do KISS. Aqui as referências que eu já, bom, falado aí no meio da palestra. E obrigado mesmo pela paciência, por escutar aqui os resultados, tá? Bem, eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado pela excelente palestra. Eu vou abrir agora para as perguntas e comentários. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Não? Bem, então, novamente, agradeço, Fernando, pela excelente palestra. E gostaria também de agradecer a todos os palestrantes, né, e todos os que estavam assistindo, acompanhando o evento. Aí vou passar a palavra para o professor Juan, para ele dar o encerramento final do evento, né? Obrigado, Reginaldo. Quiero hacer unos pequeños agradecimientos y también un anuncio. O primer agradecimiento, quiero agradecer en primer lugar a vocês, que con su presencia hicieron posible o éxito absoluto do workshop. Tuvimos un público grande y con personas muy importantes en la platea. En segundo lugar, quiero agradecer a nuestros brillantes palestrantes, pesquisadores jóvenes con alta producción científica, oriundos de Brasil, Perú, España y Colombia, que nos brindaron, la verdad nos deliciaron con excelentes resultados matemáticos. En tercer lugar, quiero agradecer a la comisión organizadora, formada por el grupo de EDP y Control de la UFI, que son profesores jóvenes pesquisadores, que son Carlos, Luis, Reginaldo, Ana, Aldo y Alex, que trabajaran incansablemente para el éxito del evento, ¿no? Tenía programación de evento, editación de vídeos, postaje de vídeos, a presentaciones, y sobre todo, sincronizar todo eso para que dé correcto no tiempo certo. Y por último, quiero hacer un anuncio especial. Quiero anunciar el workshop on Control Theory and Partial Differential Equation. Repito, workshop on Control Theory and Partial Differential Equation. Será del 24 al 28 de mayo, de forma online. Tenemos el apoyo económico de la FAPERGI. Sobre este evento, inicialmente sería feito de forma presencial, en la segunda semana de octubre del año 2019. Solo que debido a la pandemia, el evento se tuvo que postergar y finalmente corrió para la data 24 al 28 de mayo. Solo para poder adiantar algo sobre este evento, adiantar algo de la grandeza de este evento. Hacen parte del comité científico del evento Enrique Fernández Cara, que está presente ahora, el profesor Enrique Suazúa, el profesor Olimpio Miyagaki y el profesor Fagner Araruna, que también está presente. Da para ver por ese comité científico la grandeza que va a tener ese nuestro evento. Era lo que quería comentarles. Muy obrigado a todos vocês y nos veremos próximamente. Muy obrigado a los palestrantes, muy obrigado a todos.